13h47 em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Hoje estamos recebendo o nosso pastor Josenil Júnior, da congregação de Capim Macio, que está expondo o capítulo 19 do livro de Deuteronômio. Pastor Josenil. Glória a Deus. Queridos irmãos, então nesse último bloco nós estaremos falando no que tange as testemunhas, conforme o texto nos apresenta, do versículo 15 ao versículo 21. Eu gostaria de fazer a leitura do texto. O texto nos diz o seguinte: uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, queridos irmãos, o texto aqui fala sobre a importância do testemunho e alerta para o caso do falso testemunho. As falsas testemunhas seriam severamente punidas. Deus sempre prezou muito sobre isso. E é tão interessante que essas falsas testemunhas estão presentes em muitos textos do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Diante de Jesus, no julgamento arbitrário contra o próprio Cristo, 2 falsas testemunhas se levantaram contra ele. Então, nós podemos ver, queridos irmãos, que no contexto das Escrituras, como acontece na prática, muitas pessoas falsamente dão testemunho contra nós. E muitas vezes, queridos irmãos, até em juízo. Inclusive existe também no Código Penal, no artigo 342, um crime de falso testemunho. Um indivíduo que mentir em juízo, ele pode sair, inclusive, da sala de audiências preso. É uma punição severa. E se for constatado também num tribunal do júri, da mesma forma, o indivíduo pode sair dali preso. Então, queridos, a Bíblia Sagrada tem o mesmo critério. Agora, nós vamos observar, quando o texto falou especificamente aqui, do versículo 16 ao versículo de número 20, o caso daquela testemunha maliciosa é discutido. Inclusive, nós vamos ver que Deus, preocupado, logicamente, com a questão das falsas testemunhas, designou que um testemunho, para ser válido, deveria ser, digamos assim, feito por 2 ou 3 testemunhas. Ser realizado por 2 ou 3 testemunhas. Então, uma só testemunha não tinha poder, certo, de validar o julgamento. Por quê, queridos irmãos? Porque é temerário colocar a vida de um indivíduo nas mãos de um único homem. Por isso que Deus, levando a cabo esse padrão de justiça, determinou que uma pessoa só poderia ser punida se fosse condenada por 2 ou 3 testemunhas. Se houvessem 2 ou 3 testemunhas diante de um tribunal, diante de magistrados. E o texto aqui fala de juízes, que eram exatamente os anciãos, aqueles que exerciam o juízo das cidades. Então, levando isso em consideração, queridos irmãos, nós vamos ver que se a falsa testemunha fosse apanhada, o texto é bem claro ao dizer que aquela falsa testemunha seria penalizada com a pena de que ela acusou falsamente o suposto criminoso. Então, veja só como a Bíblia é justa. Então, se o indivíduo foi acusado de crime, de homicídio, a falsa testemunha seria punida com a pena de morte. Se o indivíduo, por exemplo, foi acusado, de ter defraudado a herança de alguém, aquela falsa testemunha teria a sua propriedade, a sua herança defraudada. Então, Deus sempre foi muito justo na execução dos seus julgamentos. E nós vemos, queridos irmãos, aqui mais um exemplo clássico disso.
mas uma preocupação de Deus com a verdade, seja em que instância, em que circunstância for. Aí o último versículo de número 21, nós vamos ver nesse texto, que está contido aqui o que a gente chama de lei de Talião. Aqueles que já estudaram história vão ver, queridos irmãos, que a lei de Talião não somente era aplicada no contexto de Israel, mas também nas demais nações primitivas. Ou seja, o indivíduo que cometesse determinado crime era punido exatamente com relação ao crime que cometeu. Então, se eu feria o olho de alguém, o meu olho era ferido. Se eu matava, eu era morto. Se eu, de alguma forma, cortava a mão do indivíduo, as minhas mãos eram cortadas. Se eu cortava os pés de alguém, os meus pés eram cortados. Então, o juízo era executado dessa forma. Agora, o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que a retribuição era justa e não era uma vingança arbitrária. Os irmãos podem dizer, por quê? Já que se o indivíduo cortasse a orelha, ele tinha que ter a orelha cortada. Porque era justo. Porque nos dias atuais a gente vê o uso de força desproporcional. O indivíduo bate no carro do outro. Aí a pessoa desce do carro e dá um tiro no indivíduo e mata. Então há o uso de força desproporcional. Então, até no contexto da lei, nós vemos a justiça de Deus, que inclusive se opunha à vingança arbitrária, sumária. Por quê? Porque o indivíduo não poderia exceder, ele não poderia ir além daquilo que foi praticado contra ele. O indivíduo não poderia exercer um juízo. Por exemplo, alguém corta a orelha do outro e o outro vai e mata. Ninguém poderia fazer isso. Mas era olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Então era um julgamento equânime, justo, na mesma medida e com a mesma proporção do crime que foi praticado contra mim. Então, aqui nós vemos, queridos irmãos, mais uma vez, a demonstração que Deus é justo. Aí nós vamos ver, no Novo Testamento, Cristo, por exemplo, quando ele vai falar sobre esses preceitos, é bom a gente até falar sobre isso, irmão Gilvan, que hoje em dia está em voga alguns hinos de vingança contra os irmãos. Então, até para esclarecer isso, irmãos, a vingança no contexto do Novo Testamento pertence a quem? Ao Senhor, irmãos. Minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. E é tão interessante que Paulo nos recomenda, não vos vingais a vós mesmos. A vingança do Novo Testamento tem um sentido totalmente diferente. Jesus, quando ele vai falar no Sermão do Monte sobre a lei de Talião, ele até entendeu, queridos irmãos, que a lei era justa. Agora, nas relações interpessoais, nas relações entre irmãos, o que é que deveria acontecer? Se o teu irmão te ferir numa face, oferece-lhe a outra. Se ele quiser pleitear contigo e levar-te a vestimenta, larga também a capa. Se ele te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Então, os irmãos podem observar que Cristo já trouxe, certo, uma visão bem diferente sobre essa questão. E nós vamos observar que Cristo, ao falar sobre essa fraternidade, sobre este trato em relação ao próximo, ele demonstrou que eu não posso exercer a vingança ou o juízo contra ninguém. Por quê? Porque Deus é o justo juiz e é Ele quem exercerá o juízo no tempo determinado. Então, queridos, quando nós estudamos o capítulo 19, nós temos em vista esses conceitos. Deus é um Deus justo. E eu louvo ao Senhor por isso. Deus não é como nós, irmãos, que somos arbitrários. Tem gente que diz assim, irmão Gilvan, se fosse eu no lugar dele, eu tirava. Se fosse eu no lugar dele, eu matava. Se fosse eu no lugar dele, saía de perto. Se fosse eu no lugar dele, eu falaria isso. Então, muitas vezes, irmãos, nós somos próprios em dizer, se fosse eu no lugar dele, eu agiria de tal forma, muitas vezes de forma arbitrária, sem misericórdia. É um juízo sem misericórdia. Mas Deus é diferente. Deus, quando exerce o juízo, ele exerce o juízo justo. Deus não pratica de forma alguma a injustiça. Então, que fica essa reflexão para os amados irmãos acerca do capítulo 19 e com uma demonstração clara, querido, que Deus não vai julgar você além do que você fez ou fora do que você fez.
Deus vai julgar você exatamente de acordo com aquilo que você fez, porque Deus é justo e não há nele, aleluia, injustiça alguma. Que Deus em Cristo vos abençoe e até daqui a 15 ou 20 dias, Deus sabe, né, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente. 13 horas e 58 minutos, é uma alegria, gente, sempre que recebeu o pastor Josemir, o pastor Mato, o pastor André Feitosa, que esteve nos abençoando, da irmã Régia Carvalho, o irmão Gilmar, que virá nos abençoar na próxima quarta, meu filho, todos estes que estão aqui fazendo parte, formando essa equipe abençoada por Deus, para que o programa Explicando a Vida sempre tenha Bíblia para nos oferecer. Pastor Josemir, a nossa gratidão a Deus por sua vida, e meu irmão só tem um jeito, viu? Senhor, dá-lhe mais graça, como disse Paulo César, do Grupo Floco. Pastor Josemir, a gente tem ainda 50 segundos, olha que tempão, para o senhor fazer suas considerações e orar por a gente. Só tenho a agradecer a Deus pela participação mais uma vez no programa Explicando a Bíblia e recomendando aos irmãos, busquem a Deus, leiam as Sagradas Escrituras, porque só elas têm vida para nos transmitir. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais uma edição do programa Explicando a Bíblia. Muito obrigado pela vida do irmão Gilvan, muito obrigado pela vida do irmão Júnior, muito obrigado pela vida de todos aqueles que fazem a Rádio Nordeste Evangélico. Continua abençoando os nossos irmãos, Senhor Deus, aqueles que precisam, aleluia, urgentemente uma providência da tua parte. Tu que és o justo juiz, Pai, aleluia, que tu venhas advogar a causa deles, julgar as suas causas, porque verdadeiramente confiamos em Ti. Então, se conosco e nos dá um restante de abençoado, Senhor. É isso que nós te pedimos e no nome do Teu Filho Jesus Cristo já te agradecemos. Amém. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva. Eu contei